Olá, meus queridos, paz e graça a todos vocês. Você está no canal Verbo Mistério de Deus. Esse é o ministério que o Senhor colocou no meu coração e eu quero aqui, juntamente com você, estar aprendendo mais e mais da palavra do Senhor. Queridos, esse canal ele foi aberto com a finalidade e o propósito da gente postar aqui mensagens bíblicas, estudos bíblicos, orações e louvores, tudo isso para a edificação da nossa vida, da nossa alma. Se você conhece alguém aí que também é zeloso, né, por conservar os bons costumes, os princípios da palavra do Senhor, pois então pode compartilhar com essa pessoa, que eu garanto para você que estarei policiando, estarei vigiando para a gente postar aqui só mensagens da Bíblia. Bem, querido? Então, vamos lá, nós estamos dando continuação no nosso estudo, na nossa pré-aula para a Escola Bíblica Dominical. Para quem não me conhece, eu sou Rodrigo Alencar, na igreja que eu congrego eu sou presbítero. Então, vamos lá? Olha só, queridos, essa revista, essa lição é do quarto trimestre e nós estamos em 2021. Por que nós falamos quarto trimestre? Porque são 4 edições de revista, então por isso nós chamamos de quarto trimestre, né? É até interessante falar quarto trimestre, nós sabemos que são 3, né? Olha só, então aqui no quarto trimestre, o título dessa lição é o Apóstolo Paulo, lições da vida e ministério do apóstolo dos gentios para a Igreja de Cristo. Você pode estar acompanhando aqui com a gente aqui ao lado, né, aqui na televisão, onde a gente vai estar também passando aqui para você. Tudo isso é um complemento ao nosso conhecimento, tá bem, queridos? Essa lição, essa revista é Estudo Bíblia CPAD, Estudo para Adultos, e agora nós alcançamos também a lição de número 2. Olha só, Saulo de Tarso, o perseguidor, né, dos cristãos. Muito interessante essa lição, tenho aprendido bastante e essa revista, né, veio para nos trazer um maior conhecimento, né, da palavra do Senhor. O texto dessa lição se encontra no livro de Atos, no capítulo 9, e o versículo 1 está escrito assim: E Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. E na verdade prática, diz aqui o comentarista: a igreja é uma instituição divina que perdurará na terra até o arrebatamento, pois do contrário já teria acabado ao longo da história. Então, a igreja, né, vai até o arrebatamento. O Senhor Jesus, ele diz lá na palavra, no Evangelho: eis que estarei convosco todos os dias da sua vida, até a consumação do século. Os versículos-chave para a leitura bíblica em classe se encontram no livro de Atos, no capítulo 8, versículo de 1 a 3, também no capítulo 22, versículo 4 a 5, e também no capítulo 26, o versículo 9 ao 11. Nós não vamos estar lendo o texto para que o vídeo não fique muito longo, mas que você esteja lendo na sala de aula com seus alunos. O Senhor Deus vai te abençoar, te dando graça, força, sabedoria e entendimento em nome de Jesus. O objetivo geral dessa lição é conscientizar a respeito do problema da perseguição aos cristãos no mundo. Os objetivos específicos são três pontos que nós vamos estar abordando nessa lição. E o primeiro tópico é elencar as características persecutórias de Paulo. E o segundo tópico, expor a respeito da perseguição contra a igreja em Atos. Terceiro tópico, esclarecer a respeito de um sistema contra a igreja. Prosseguindo, você pode acompanhar aqui na nossa tela o ponto central dessa lição, diz aqui o comentarista: o mundo de hoje, a perseguição contra cristãos. Então, o mundo de hoje, a perseguição também contra os cristãos. Na introdução, diz o comentarista: a história da expansão da igreja no livro de Atos mostra um fariseu zeloso, Saulo de Tarso. Ele tinha prestígio religioso e cultural entre os judeus. Por isso, ele ganhou carta branca, né, das autoridades religiosas para perseguir os seguidores de Jesus e assim tornar-se um implacável perseguidor da Igreja de Cristo no primeiro século. É o que estudaremos nessa lição. Então, nós já percebemos aqui que Saulo de Tarso, né, ele tinha um grande prestígio, porque ele tinha um conhecimento, né, das leis judaicas ali. Jesus chega e muitos dos judeus não perceberam que era Jesus que estava ali, não creram, né? E isso também o apóstolo Paulo.
Chegou até um dia que o Senhor teve que aparecer para ele. O primeiro tópico, Saulo de Tarso é o perseguidor implacável. Então, nós vamos aqui ver como que Saulo era perseguidor, sim, de Jesus. Primeiro subtópico, Saulo se descreve como blasfemo, perseguidor e opressor. 1 Timóteo capítulo 1, versículo 13. Então, ele se descreve, né, que ele achava também que Jesus era blasfemava, e aqui ele era um perseguidor, né, e opressor. Como um fariseu fanático, Saulo tinha a convicção de que seu papel era destruir a fé cristã, matando e prendendo os seguidores de Jesus. Bem, então como nós vamos entender aqui que Saulo ele era um fanático, né, fariseu. Os fariseus eles tinham conhecimento da lei de Moisés, mas quando chega Jesus, então aqui muitos dos judeus não creram, no qual Paulo também, sendo um mestre da lei ali, não acreditava que Jesus, né, era o Filho de Deus. E ele continua aqui, apoiado pela a casta sacerdotal que odiava o nome de Jesus. Os sacerdotes que não criam ainda odiavam o nome de Jesus. Saulo usava dos meios legais para atacar os cristãos. E é interessante que Paulo ele usava a lei para isso atacar os cristãos, porque a fé cristã ela é em cima da fé dentro da palavra do Senhor também. Por causa da sua truculência, os seguidores de Jesus tiveram que fugir para outras cidades. O perseguidor respirava as ameaças de morte contra os discípulos de Jesus. Atos capítulo 9, versículo 1. Então, quando Jesus agora morreu, ressuscitou e foi para a glória, e os discípulos então estavam sendo atacados pela lei de Moisés. O Saulo era um desses que perseguia então a igreja do Senhor, né? Os cristãos, porque ainda não chamava de igreja, ainda não chamava de cristianismo, eles chamavam o caminho, né? Aqueles do caminho, porque o caminho é Jesus. Segundo subtópico, as ameaças de Saulo de Tarso. A expressão respirando ameaça e morte, Atos capítulo 9, versículo 1, escreve Saulo de maneira figurada, como uma fera selvagem que ameaça sua presa. Então ele ameaçava, né, os cristãos, os do caminho. Quem é do caminho? Do caminho que seguia Jesus. Nós vamos ver aqui então no terceiro subtópico, por que Saulo perseguia os cristãos? Por quê que ele perseguia os cristãos, sendo que ele também era judeu? O motivo que levaram Saulo a se tornar um perseguidor inclemente contra os seguidores de Cristo era o zelo destrutivo pelo Torá, o suposto fato religioso de que Jesus talvez fosse um blasfemo. Olha, queridos, então, quando você não conhece, quando você não crê, quando você não conhece a palavra do Senhor, então ele pode chegar a cair nesse ponto aqui de Saulo, né? Porque ele achava que Jesus era um blasfemo, né? Que estava contra a lei do Senhor. E Jesus, ele é o Filho de Deus que foi revelado, né? Então tem na Bíblia, mostra todos os acontecimentos, né? Onde Jesus apareceu, quando Jesus nasceu, mas muitos não acreditaram naquele tempo e hoje também não acreditaram. Então, por que Saulo perseguia os cristãos? Porque ele era zeloso pelo Torá, pela lei de Moisés, os 5 livros ali que nós já falamos, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio. Então esses livros, essa lei, ela, quando a pessoa ali nascia, ali, o judeu, ele já tinha que conhecer. E Paulo, então, ele era mestre em conhecer. Então ele não aceitava que Jesus tinha vindo, né? Por isso, o nosso Senhor não passava de um blasfemo para Saulo. Então ele achava que ele era um blasfemo. Deuteronômio aqui 21, 23, e ele diz aqui também, mais tarde, por ocasião de sua conversão, ele descobre que Cristo assumiu a maldição da lei e por isso nos livrou desta maldição. Então aqui em Gálatas 3, versículo 13, onde Paulo agora já chega à conversão, ele fala aqui que Jesus, na verdade,
que ele perseguia Jesus, achando que Jesus era um blasfemo. Jesus, na verdade, ele veio cumprir essa lei. Então, Jesus, queridos, você que está nos assistindo, o que Jesus fez? Por que Paulo não aceitava? Porque ele era zeloso pelo Torá, pela lei. Agora chega Jesus e toma toda essa lei, pega toda essa maldição que era para ser jogada na igreja, em nós, e Jesus assume toda essa maldição. E Paulo então não entendeu. Agora, depois que ele se converteu, que ele vai entender. Então, se você estiver assistindo aí, você vai entender agora que Jesus, ele pegou toda a maldição e jogou sobre ele, porque nós não conseguíamos obedecer a lei. Síntese do tópico 1, resumo do tópico 1. Saulo ameaçava a igreja, não por acaso. Ele se descreve como um blasfemo, perseguidor e opressor. Então, ele era um blasfemo, perseguidor e opressor do cristão. Jesus chega, né, e cumpre ali a palavra por nós. Pega toda a maldição e joga sobre ele para que nós recebemos a graça. Segundo tópico, a perseguição contra a igreja de Cristo. Então nós vamos ver aqui agora essa perseguição. Nós vimos que Paulo, né, o porquê que ele perseguia, quando nós vamos ver essa perseguição, como que ele acontecia. Primeiro subtópico, contra os seguidores de Jesus. Então nós vemos aqui que era contra os seguidores de Jesus, porque ainda não tinha o cristianismo, não falava ainda a igreja, falava o caminho, do caminho que está seguindo Jesus. E lá no Evangelho de João, no capítulo 14, versículo 6, Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. A perseguição de Saulo contra Jesus era uma perseguição contra a igreja, o corpo de Cristo, uma instituição divina. Então essa instituição divina tirou todos os judeus ali que estavam dentro da lei e ficaram só focados ali, porque na verdade a lei falava de quem? De Jesus. É interessante, meus irmãos, a gente observar que toda a lei falava de Jesus, que ia vir para salvar. Mas só que quando Jesus chega, a Bíblia diz que os judeus, aqueles que eram deles, não entenderam, não receberam. Isso é que aconteceu. O corpo de Cristo, uma instituição divina. Ao passo que ele respirava ameaças e morte, Atos 9, versículo 1, contra os seguidores de Cristo. Sua intenção era acabar de vez com a igreja. Ao atacá-la, Saulo atingiu as pessoas que representavam Cristo, dentre as quais havia um homem arguto, defensor do nome de Jesus e cheio do Espírito Santo, cujo nome era Estevão. Então, queridos, ao perseguir a igreja do Senhor, ele atacava as pessoas que representavam a igreja de Cristo, e aqui ele ataca agora um homem cheio do Espírito Santo, do conhecimento da palavra também, o nome de Estevão. Nós vamos então conhecer aqui esses ataques de Paulo. Segundo subtópico, Saulo de Tarso e Estevão. Então, nós lembrando aqui que Estevão era esse homem cheio do Espírito Santo, que representava ali também Jesus e a igreja, e Saulo de Tarso, né, era o perseguidor. Se por um lado Saulo era um erudito que chamava atenção devido à sua cultura judaica, grego-romana e autoridade na Torá, Estevão era um erudito do judaísmo, com uma grande capacidade do Espírito para enfrentar ideias contrárias aos ensinos de Jesus. Atos capítulo 6, versículo 9, versículo 10 e capítulo 7, versículo 2 ao 53. É muito interessante a gente ler essa passagem aqui. O primeiro mártir da igreja era um homem cheio do Espírito Santo, que era Estevão, conhecedor profundo da história do seu povo e da teologia judaica. Então, vemos aqui que Estevão era um homem conhecedor também, cheio do Espírito Santo, né? Tinha um conhecimento da história do seu povo, da teologia judaica, e agora vem Paulo também, que tinha o conhecimento. Por isso, quando apontava para Jesus Cristo como o clímax da revelação redentora para o mundo, o fazia com autoridade. Então, Estevão fazia com autoridade porque ele conhecia, né, sobre a história do povo e de Cristo como tinha nascido. O discurso inflamado de Saulo é respeitado pelos oponentes dos seguidores de Jesus. Deparou-se com outro discurso, mas esse proveniente da sabedoria do Espírito. Atos capítulo 6,
versículo 10. Então aqui, aonde que encontra o homem de grande sabedoria, o discurso de Saulo, mas também agora vem aqui o outro homem que era Estevão, agora com a sabedoria também e cheio do Espírito. Então o Espírito Santo aqui é que veio convencer tanto a Saulo como também Estevão. O que acontece, queridos? Como Estevão estava cheio do conhecimento, da sabedoria, da história, da igreja, de Cristo, quando ele começou a discursar, o pessoal viu o conhecimento dele, cheio do Espírito Santo. Então, Saulo também, que estava por aí, né, não aceitando, mandou matar também aqui, né, Estevão. Então foi o primeiro mártir da igreja e com isso também o evangelho, né, criou mais força. Terceiro subtópico, uma intolerância religiosa e política contra a igreja atual. Nós temos também hoje contra a igreja atual, né, intolerâncias políticas. A igreja atual continua a despertar fúrias de certas autoridades políticas e religiosas que não aceitam a mensagem de liberdade e vida que o evangelho proporciona. Então, por que os políticos de muitos partidos não aceitam? Nossos irmãos que servem a Deus em países políticos e religiosamente fechados para o evangelho continuam a pagar com sua própria vida a fidelidade à mensagem de Cristo. Oremos pela igreja perseguida. Então, nós temos irmãos em outros países que não aceitam o cristianismo, né? Essa fé nossa. Nesses partidos políticos que querem parar o mundo, querem parar a nossa liberdade de adorar a Deus. Então, por isso, nós temos que procurar entender até um pouco da política para a gente não votar nesses partidos, né, que tragam o comunismo para cá, que vem acabar com a nossa liberdade de adorar o Senhor. Então, oremos pela igreja de Cristo. Síntese do tópico 2, o resumo do tópico 2. A perseguição de Saulo contra Jesus era uma perseguição contra a igreja de Cristo. Então, a perseguição de Saulo contra Jesus era uma perseguição contra a igreja. Então, quando persegue o cristianismo, persegue a igreja. Terceiro tópico, quando um sistema se volta contra a igreja. Primeiro subtópico, como era a perseguição contra os primeiros discípulos. Paulo de Tarso liderou uma perseguição contínua e violenta. Ele prendia os primeiros cristãos, mandava açoitá-los e não havia escrúpulos, mesmo com mulheres e crianças. Atos capítulo 9, versículo 21. Capítulo 22, versículo 5. Sobremaneira, perseguia a igreja de Deus e devastava. Gálatas capítulo 1, versículo 13. Então, nós vemos aqui que Saulo de Tarso perseguia a igreja do Senhor, tanto mulher como criança, homens e tudo, e ele mandava prender, até com confirmação, né, do sacerdote da época e com a lei. Saulo entendia que praticar essa barbárie era defender a fé judaica, livrando os judeus dos hereges, exatamente nos modelos de que Jesus havia alertado os discípulos. Expulsá-lo-vosão das sinagogas, vem mesmo a hora em que qualquer que vos matar, cuidará fazer um serviço a Deus. João capítulo 16, versículo 2. Então tudo isso que ele fazia, que acontecia, mandava prender, perseguia, ele fazia tudo isso cuidando que estava um serviço a Deus, né? Está lá em João capítulo 16, versículo 2. E Jesus aqui então, Jesus disse aqui, expulsar-vos-ão das sinagogas, olha só, vem mesmo a hora em que qualquer que vos matar cuidará fazer um serviço a Deus. Então eles acham que está fazendo um serviço ali para Deus e Jesus está falando aqui em João capítulo 16, versículo 2. Segundo subtópico, perseguição, tortura e método. Parece exagero afirmar que Saulo de Tarso torturava os primeiros cristãos, mas é o que ele mesmo declara em seu testemunho pós-conversão. Mas o mais bonito, o mais interessante é que o apóstolo Paulo e Saulo de Tarso, ele se converteu. E agora ele mesmo conta esse testemunho. Nós sabemos dessa história toda, ele mesmo que contou. É maravilhoso porque nós sabemos, Jesus disse que o Espírito é que convence o homem do pecado, do juízo e da justiça. Então o Espírito Santo convenceu aqui
Saulo. Então ele continua, além de castigá-lo fisicamente, ele empregava a tortura psicológica para induzi-lo a blasfemar. Atos capítulo 26, versículo 10 e 11. Então, não era só na questão de matar, de perseguir, o apóstolo Paulo fazia. Ele torturava psicologicamente. Entretanto, apesar da violência empregada com açoite, prisões, tortura psicológica, apedrejamentos e morte, muitos dos discípulos fiéis a Cristo não negaram o nome de Jesus. Agora, aqui é interessante também a gente perceber que com tudo isso, olha só, perseguição até para a morte, para prender, para mandar blasfemar contra Deus, muitos dos discípulos fiéis a Cristo não negaram o nome de Jesus. Terceiro subtópico, perseguição aos pentecostais. No início do movimento pentecostal no Brasil, nossos pioneiros sofreram toda sorte de perseguição e violência. Muitos deles sofreram agressões físicas e psicológicas. Veja só, tudo isso porque pregava uma doutrina que a religião oficial não aceitava. O que dizer de Daniel Berg, Gunnar os primeiros pastores dos primórdios das Assembleias de Deus no Brasil, e a tantos outros irmãos perseguidos nesses ricões brasileiros? Ao olhar para o passado, devemos enxergar o presente e conscientizar-se de que a obra pentecostal custou alto preço. Então, queridos, essa obra aqui no Brasil e em todo lugar custou alto preço. Síntese do tópico 3 e o resumo do tópico 3. A perseguição contra os primeiros cristãos envolvia açoite, prisões e constrangimentos. Então, veja só, terminamos aqui a lição de número 2. Fica aqui o meu abraço, meu fé em todos vocês. Obrigado a você que tem curtido, tem compartilhado. Deixa aí o seu comentário. Eu quero despedir de vocês como Moisés despediu o povo ali no deserto. Que o Senhor Deus te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer sobre ti o teu rosto e tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante seu rosto e te dê a paz. Paz, queridos.